Deus no coração, autor, Jorge Antônio. Capítulo 11. Novo Kama Novas Provas. Após deixar a consultoria de manutenção inativa, fui contratado por uma transportadora, como gerente de manutenção de máquinas pesadas, empilhadeiras e guindastes. Por ser o transporte de contêineres, que presta serviços de carga e descarga de navios, para transporte marítimo, a empresa trabalhava sem parar, 24 horas por dia, quando carregava os caminhões, que levavam os contêineres até o porto. Como engenheiro responsável pela manutenção de todas essas máquinas carregadeiras, na época eu tinha um celular, que em 1998 tinha um formato de tijolo, além de ser bastante pesado e desconfortável de carregar, só permitia fazer ligações telefônicas. Junto com meu celular, eu tinha que carregar também um bip que era ativado quando eu estava dirigindo uma caminhoneta da empresa, e não podia atender o celular durante a viagem. Nunca trabalhei tanto na minha vida como nessa empresa. Estava de plantão permanente, dia e noite, os 7 dias da semana, inclusive domingos e feriados. Nenhuma dessas empilhadeiras e guinchos podia parar durante o carregamento ou descarregamento de caminhões, seja no pátio de contêineres ou no próprio cais, para abastecer ou aliviar a carga dos navios que tinham contrato com esta empresa. Pode parecer mentira, mas não ganhava horas extras, e eles só me pagavam a metade do meu salário na carteira, com contrato combinado, e a outra metade, em dinheiro vivo. Assim a empresa pagava menos impostos e taxas. O pior, para mim, foi que essa empresa era chilena que operava no Brasil. Mesmo assim, agradeci a Deus, porque tinha um emprego, mesmo sem poder dormir ou comer corretamente, como deveria. Houve momentos em que eu mal começava a almoçar ou dormir, o bip soava, e quando eu ligava para a pessoa que havia acionado o alarme, sempre ouvia a mesma frase: "Olá, meu amigo, tudo bem com você?" Ao que respondia com um sorriso: "Bem, até agora eu estava, porque aconteceu alguma coisa." Para mim foi quando mais trabalhei, em meus 30 e tantos anos de engenheiro, na época. Esse trabalho durou apenas 2 anos, pois a empresa encerrou suas atividades e voltou a Chile. Depois disso, nunca mais tive carteira de trabalho assinada. Fiquei trabalhando em algumas empresas por conta própria, sem contrato, até conseguir me aposentar por idade, já que não cumpri o prazo com registro em carteira, mesmo tendo trabalhado mais de 40 anos, como engenheiro mecânico. Alguns anos se passaram, e minha vida continuou sem um curso fixo. Parecia que tudo estava confuso. Além da dificuldade de conseguir um emprego, de acordo com a minha experiência e formação, vivia praticamente um dia após de outro, sem perspectiva de melhora. Um dia acordei com dores nas costas, que às vezes me incomodavam, até mesmo para respirar, e me fazia tossir. Não prestei muita atenção a essa dor, mas minha esposa e um de meus filhos quase me obrigaram a ir ao pronto-socorro de um hospital, onde eu tinha um convênio médico, me chantageando emocionalmente, porque não os amava, e portanto não me cuidava. No hospital, após ser examinado pelo médico, tiraram um raio-x dos meus pulmões, para ver se eu estava com pneumonia, ou outra causa, que pudesse produzir essa dor e desconforto. Não era uma dor forte, mas me fazia tossir e incomodava, especialmente ao mudar de posição, sentar, ficar de pé, ou qualquer esforço que fizesse. Depois de examinar a radiografia de raio-x, o médico disse: "Você terá que consultar um especialista, porque aparece uma mancha estranha no pulmão esquerdo, e pode até ser um tumor." Minha esposa, que estava comigo, ficou apavorada, e quando saiu do hospital não se cansou de dizer: "Veja como você é teimoso, por isso não queria vir ao médico." Na verdade, eu não fiquei preocupado com esse diagnóstico do médico do pronto-socorro, achei um exagero da parte dele. Minha esposa marcou uma consulta com um médico especialista em doenças pulmonares. Lembrei-me que quando tinha 13 anos, quando fui para a escola técnica, comecei a fumar secretamente. Na época, fumar era elegante, e eu queria parecer um adulto, com um cigarro na boca. Aos 21 anos, resolvi parar de fumar, por falta de dinheiro, quando estava na faculdade, e por isso possivelmente, tive gastrite que me fez perder peso, e fiquei tão magro, que cheguei a pesar 47 quilos, com 1,70 m de altura.
Nenhum médico na época descobriu por que perdi tanto peso, e tão rápido. Acabei pensando que estava com câncer, por causa da dor no estômago. Ainda bem que nessa época, não existia a doença da AIDS. Finalmente, quando terminei a faculdade, e voltei para minha cidade, minha futura esposa, que estávamos namorando na época, consultou um médico alemão que era homeopata. E ele via as doenças olhando na íris dos olhos. Esse médico detectou que eu tinha deficiência no pâncreas, e me tratou com comprimidos homeopáticos. Em 6 meses, eu estava curado, e recuperei meu peso. Anos depois voltei a fumar, e parei por causa do governo socialista do Chile, que além de ter uma inflação catastrófica, o cigarro sumiu do mercado, onde nem o básico podia ser comprado. A partir dessa data, quando fiz 30 anos, não voltei nunca mais a fumar. Tudo isso já havia se passado mais de 30 anos, e não era possível, que depois de tanto tempo, um tumor pudesse aparecer no pulmão por ter fumado. Finalmente fui ao pneumologista. Depois de examinar os pulmões nos raios-x, o médico disse que era um tumor, e que eu deveria fazer uma cirurgia antes que aumentasse. Como era uma cirurgia bastante delicada, ele solicitou uma série de exames de sangue, ultrassom e outros, para poder marcar a cirurgia que era inevitável. Enquanto esperava o resultado do exame médico, em certa ocasião, eu estava sozinho na sala da minha casa, assistindo à televisão. Minha esposa saiu para falar com a síndica do prédio onde morávamos. De repente, tive vontade de ir ao banheiro, e ao voltar para a sala, desmaiei sem perceber, nem sentir nada de anormal, acordando depois, sem entender o que havia acontecido. Perdendo a consciência, quando voltei, me encontrei caído no chão, sem saber por quanto tempo tinha ficado ali, ou por qual motivo. Não senti nenhuma dor, nem me lembrava de ter batido em algo. Foi estranho, não houve sintomas de pressão baixa, eu simplesmente desmaiei sem motivo aparente. Quando minha esposa voltou para o apartamento, eu não contei a ela sobre esse desmaio, se podemos chamá-lo assim, porque tudo tinha sido muito estranho. Eu também não queria preocupá-la, enquanto esperava a confirmação da data da cirurgia. Mais tarde, à noite, quando meu filho mais velho voltou do trabalho, naquela época, ele morava conosco, fui conversar com ele, para contar o que havia acontecido comigo. Meu filho mais velho trabalhava em São Paulo, e costumava chegar tarde, depois das 22 horas. Assim que quando entrou na sala, antes que eu pudesse falar, ele me interrompeu, e disse preocupado: Pai, algo estranho aconteceu comigo agora, quando eu estava voltando para casa. No caminho da rodovia dos Imigrantes para Santos, adormeci de cansaço, por causa de acordar tão cedo todos os dias. De repente me dormi, dirigindo o carro e acordei, bem no momento em que o carro ia bater, na parede, na entrada de um dos túneis, quando ouvi sua voz me chamando: Filho. Acorde, filho, acorde. Repetiu ansioso. Graças a Deus acordei, e tive tempo de virar o volante, e com muito esforço, consegui controlar o veículo sem bater. Foi um milagre, pai, se não fosse pela sua voz, eu já estaria morto nesta hora. Ele falou com convicção. A que horas foi aquilo, filho? Eu perguntei. Devia ser um pouco depois dos 20 horas, eu acho. Por quê? Respondeu-me. Bem, foi nesse horário que desmaiei, sem motivo aparente, e não me lembro de nada. Era a hora do noticiário da televisão. Disse-lhe. Após nos abraçarmos, concordamos em não contar nada a minha esposa e mãe dele, sobre o acontecido na estrada, para não preocupá-la mais do que já estava, por causa da minha cirurgia. Finalmente chegou o dia da minha internação, e mais uma vez pedi ao meu Deus que fizesse a sua vontade, porque a sua será sempre a melhor, pensei. Fui internado no hospital, e após ser anestesiado na sala de cirurgia, não fiquei sabendo de mais nada, e acordei na UTI, cheio de aparelhos para respirar, e entubado. Horas depois apareceu o médico assistente da cirurgia, e quando me cumprimentou, disse que tinha corrido tudo perfeitamente, e que brevemente seria levado ao meu quarto. Com grande esforço, perguntei-lhe se podiam tirar os aparelhos da minha boca, porque estavam doendo muito, e não conseguia falar.
Depois de fazer uma ligação no celular para o cirurgião, ele disse à enfermeira, perto da minha cama, que removesse o sistema para oxigenação da minha boca. Agradeci ao médico, e foi um grande alívio ter minha boca livre novamente. Pobres os cavalos, pensei, como devem sofrer com os acessórios metálicos na boca, quando são forçados a usá-los. No dia seguinte, saí da UTI e fui para o quarto do hospital para me recuperar, acompanhado da minha esposa, com um dreno colocado no costado, bem embaixo das costelas, do pulmão esquerdo. Chegou o dia de tirar a mangueira do dreno que estava enfiada embaixo das costelas, me incomodava ao respirar, e doía se me mexer. No momento em que o médico foi remover o dreno, sob minhas costelas, a mangueira estava colada na ferida. Quando tentou arrancá-la, minha pele ficou presa na mangueira. E ficava esticada, fazendo-me sentir um vazio estranho dentro de mim, dando-me a sensação de que ia desmaiar. Depois de algumas tentativas, vale destacar a juventude do médico, de 30 e poucos anos, bastante forte, e pela expressão dele, dava para perceber que não estava acreditando o que acontecia. Respirando fundo, o médico olhando para o teto do quarto do hospital, como se estivesse rezando, apoiou mais uma vez a mão esquerda no meu peito e com a outra puxou a mangueira com toda a sua força. Lembro que os meus olhos ficaram turvos, com a dor incrível que senti, quando a mangueira se soltou da minha pele, enquanto um fluido sanguinolento pingou da ferida aberta, e o médico ficou coberto de sangue por todo o avental. Fiquei aliviado imediatamente, mas uma dor intensa se apoderou de minhas costelas. Minha mente ficou inundada com pensamentos confusos, e eu perguntei a meu Deus silenciosamente: será assim, quando se retira a ponta de uma flecha cravada, no costado de alguém? Mais uma vez, a lembrança do destino, que aquela amiga da ex-namorada do meu irmão, me contará olhando para a palma da minha mão, quando eu tinha 20 anos. Será que meus karmas nunca acabarão? Eu pensei, sem falar a ninguém. O médico explicou-me, quando tive alta do hospital, que o que eu tinha no pulmão não era um tumor, mas a ponta de um nervo, que saía de dentro da coluna, e se estava infiltrando no pulmão esquerdo. Por esse motivo, esse nervo que ele teve que amputar, foi enviado para análise de biópsia, por apresentar características cancerígenas. No dia seguinte, em casa, era 31 de outubro, dia que se comemora a festa do Halloween, eu acordei com dores latejantes, que me irritavam, como pequenos choques elétricos, que eram produzidos ao tocar qualquer parte do corpo, me fazendo estremecer de dor. Qualquer corrente de ar dava um choque elétrico em todas as costelas, com uma dor aguda e de alta intensidade. Era um tipo de dor, como quando a raiz de um dente está podre, ou quando você leva um choque elétrico. Eu conhecia esse tipo de dor, quando às vezes na minha vida, tive dor de dente, e era forçado a ir ao dentista para fazer um tratamento de canal. Para mim, foi uma tortura durante as 24 horas. Será que eu já torturei alguém, com choques elétricos, ou algo assim em outra vida? As dores eram muito intensas, em todas as minhas costelas, e mudavam de frequência e intensidade, conforme eu me movimentava. Quanto mais eu pensava na dor, mais piorava. Qualquer mudança na temperatura, ou corrente de ar frio, produzia uma dor inimaginável, e mais intensa. Na época, já era primavera e fazia bastante calor em Santos, o que era normal. Então, os ventiladores ficavam rodando em todos os cômodos da casa, para poder refrescar o ar, mas ao mesmo tempo, fazia piorar minhas dores. Tentei conviver com esse desconforto, o máximo que podia, aguentando a dor dentro do possível. Algumas pessoas que me visitaram, até zombavam de mim, porque eu estava sem camisa, com um curativo ainda no lado esquerdo, que protegia com a mão, para sentir menos dor naquela região. Sentia que, quando o vento dos ventiladores soprava principalmente na cicatriz, a dor aumentava. Ainda não tinha retirado os pontos cirúrgicos, e estava com a expressão de quem comeu alguma coisa, e não gostou, por causa da dor constante. Uma semana depois, o médico retirou os pontos da cirurgia, e explicou que eu precisava ter coragem suficiente, e esperar até que o nervo amputado, próximo à coluna cicatrizasse, criando uma camada, pele, de proteção na área cortada.
O médico me prescreveu vários tipos de analgésicos, porém nenhum deles realmente tirou a dor que eu sentia durante as 24 horas do dia. Eu voltava ao consultório médico a cada 15 dias, para me prescrever analgésicos novos e mais fortes, embora a dor não tivesse diminuído com nenhum deles. Em uma dessas visitas, o médico me disse que tinha boas notícias, pois o pedaço do nervo cortado não era cancerígeno. Consultei vários médicos, amigos e conhecidos, por causa da dor, e todos responderam da mesma forma, enquanto a região cortada do nervo, rente à coluna, não for recoberta de pele, a dor continuará. Isso pode levar algum tempo. Minha esposa ligou para um primo médico do Chile, sobre esse tipo de cirurgia que eu tinha sofrido, perguntando se havia algum tipo de tratamento, para diminuir a dor, porque eu dizia que não aguentava mais. O primo médico da minha esposa respondeu que eu deveria agradecer a Deus por estar no Brasil. No Chile seria muito pior, por causa do frio. Com o tempo muito frio, a dor aumentava, e ele recomendou à minha esposa colocar panos quentes ao redor das costelas, para diminuir a intensidade das dores. Ele também explicou que, às vezes, esse tipo de cicatrização nervosa pode durar no mínimo 6 meses até um ano, tempo que leva para um nervo se regenerar e criar uma nova pele. Minha esposa me contou o que havia dito a seu primo médico sobre o tratamento, mas omitiu o tempo que teria para suportar essas dores. Aos poucos, os dias foram passando, e eu me irritava cada vez mais com os choques elétricos, que eram produzidos continuamente, e até pioravam na hora de tomar banho, principalmente quando ensaboava meu corpo. Era uma verdadeira tortura. Chegou então dezembro, e faltando poucos dias para o Natal. Uma noite em que fui deitar, em uma cama preparada especialmente para mim, onde dormia meio sentado, lembrei-me de que quando criança havia julgado a Deus por uma dor de dente. Agora eu sentia uma dor 1000 vezes pior daquela. Lembrei-me de ter lido um livro, algum tempo depois, escrito por um médico francês, que falava da dor ser a nossa grande amiga. Nesse livro, o autor alertava que se não fosse pela dor, quando algo ruim acontecesse, em um órgão do corpo, morreríamos muito mais rápido, por falta de cuidado e tratamento. Ele também explicava que as doenças que matam mais rápido são aquelas que não são doloridas no início, como é o câncer, e as dores aparecem apenas no final, quando a morte é inevitável. Depois de ler aquele livro, pedi desculpas a Deus e agradeci a Ele por criar a dor, junto com tantas outras coisas, para proteger nossas vidas. Foi nesse momento, lembrei-me do livro quando ia fazer uma prece de agradecimento por mais um dia vivido. Então conversei com meu Deus, agradecendo novamente por ter criado a dor. Ao mesmo tempo, disse a ele que, como o nervo estava passando pelo período de cicatrização, eu não precisava saber quanto tempo levaria para esse nervo cortado criar uma nova camada de proteção. Eu sabia que era o cérebro que nos alertava o tempo todo, por meio da dor, neste caso, que o nervo estava em processo de regeneração da sua própria pele. Adormeci rezando e agradecendo pela cirurgia, e porque agora entendi a causa da minha dor. Antes de dormir, minhas últimas palavras foram: Senhor, se não fosse nenhum perigo para minha saúde, não vejo por que o cérebro tem que me avisar, mandando aqueles choques elétricos o tempo todo, até que o nervo cortado cicatrize. E então acabei dormindo, com o sentimento de gratidão, porque sabia que meu Deus conhecia a tortura que eu estava passando. No dia seguinte, depois daquela noite, em que adormeci rezando, pedindo ao meu cérebro que não enviasse mais avisos de recuperação, acordei feliz. Quando fui tomar banho, fiquei surpreso, ao ver que não sentia mais nenhuma dor em meu corpo, e que podia me tocar à vontade. Saí do banho, ainda com a toalha no corpo, corri até minha esposa, e disse a ela que Deus tinha me curado das dores, e que eu não sentia mais nenhum choque elétrico, nem mesmo em frente dos ventiladores. Ela não acreditou em mim, e me pediu para chamar o médico urgente, porque não era normal que a dor desaparecesse tão rapidamente. Marquei consulta com o médico, que me operou, para os primeiros dias de janeiro do ano seguinte, devido ao período de festas. Durante a consulta, expliquei ao médico que a dor havia desaparecido e que me sentia bem. Ele examinou a cicatriz e nas minhas costas, me tocando várias vezes nas costelas,
e não podia acreditar que eu não sentia mais dores. Qual foi o último analgésico que você tomou? O médico me perguntou. Não me lembro, doutor, tomei tantos, e trocava de marca quase todos os dias, mesmo assim não funcionava. Respondi. Então, por que as dores pararam de repente? Ele perguntou novamente. Eu não sei, doutor. Respondi, embora soubesse que foi Deus quem atendeu ao meu pedido, na oração daquela noite. Saí do consultório feliz, agradecendo a Deus por me dar mais uma experiência de fé. Tinha acontecido mais um milagre, mas quem ia acreditar em mim? No caminho para casa, levantei meus pensamentos para o céu e perguntei: o meu karma acabou? Minha voz interior respondeu, como quando voltei do pesadelo, após minha cirurgia no cérebro no Chile: talvez haja outros, que ainda estão por vir. E voltei para minha casa sorrindo. Que sorte! Eu tinha lido o livro quando criança, sobre história da medicina. Seria sorte, por eu ter lido o livro quando criança, de história da medicina, e compreendido que a dor era para nos proteger, ou seria um novo milagre do meu Deus. Fim do capítulo 11.